Era noite quando ele me empurrou para fora do carro. O ar cortou minha pele como lâminas finas. A porta bateu com um estrondo seco. Senti o impacto do metal fechar atrás de mim, e o motor arrancar como se nada tivesse acontecido. Havia apenas uma estrada deserta, o asfalto frio e o céu pesado de nuvens. Meu corpo resolveu por conta própria. Uma onda de calor e depois o silêncio esmagador da mente. A bolsa de água rompeu com um som úmido que eu nunca esquecerei. Molhei a calça. As contrações vieram rápidas, como martelos, um após o outro, e eu me apoiei no capô do carro como se fosse uma rocha. Respirei devagar e contei os segundos. Cada respiração era um esforço. Tentei ligar para ele. O telefone tremia nas minhas mãos. A chamada caiu na caixa postal. Quis gritar, mas a voz era um fio fino que mal saiu da garganta. Lembrei das horas anteriores, o jantar tenso, a risada cortante da sogra, o olhar da cunhada como lâmina. Não era justo. Mas naquele momento não havia justiça. Havia apenas dor e pressa. Olhei para trás. O carro reduzira na curva e agora desaparecia no brilho fraco das luzes da estrada. Senti um pânico frio subir pela espinha. Onde eu estava? Sozinha. O vento trouxe cheiro de poeira e gasolina. Tapei a boca com a mão para não soltar um grito que teria ecoado até as árvores. Procurei ajuda. Havia casas distantes, janelas pequenas brilhando como pontos tímidos. Caminhar parecia impossível entre uma contração e outra. Cada passo era um cálculo. Respirar, dar um passo, esperar a dor passar. Olhei o relógio no pulso e não entendi as horas que se arrastavam. Uma lâmpada distante tremeluziu e alguém passou num carro. Piscaram os faróis como perguntas. Levantei o rosto e acenei, ou pelo menos tentei. Minhas pernas bambearam. A água continuou a escorrer, quente e implacável. Uma voz dentro de mim disse: segure, aguente, não ceda ao desespero. Chamei por ajuda entre gemidos. Alguém ouviu. Uma luz aproximou-se. E, embora o medo fizesse meu coração bater como tambor, havia também uma faísca de raiva. Como pôde me deixar assim? Senti uma pressão diferente, como se o bebê fosse empurrar por dentro, e o medo se misturou com a urgência quase sagrada de proteger aquela vida. Pensei nos médicos, nas aulas de pré-natal, nas promessas que fiz a mim mesma. Não podia falhar. Respirei fundo outra vez enquanto os faróis se aproximavam, desejando que a ajuda chegasse rápido o suficiente para me salvar. 1 hora. Ele havia partido pensando que me deixava quebrada. 1 hora depois, ele voltaria, e congelou. 1 hora. Ele voltaria em choque. Desde o começo da gravidez, pensei que encontraria um abrigo. Sonhei com o berço montado entre cortinas suaves, com as paredes pintadas em tons que escolhemos juntos, com os cheiros de alecrim e talco que lembrariam segurança. Fiz cada consulta pré-natal com zelo, anotei recomendações, segui a alimentação, compareci às aulas de preparação para parto. Cada ultrassom era um pequeno milagre que eu guardava como um segredo luminoso no peito. Mas a realidade em que eu estava inserida tinha regras próprias, silenciosas e afiadas. A casa da sogra parecia uma corte onde cada gesto era julgado. Minha sogra, Dona Isabel, comandava o lar com um rigor que confundia disciplina com indiferença. Ela decorava a mesa para as visitas, e entre uma taça e outra, deixava escapar frases que eu sentia como empurrões. Não exagere com esses caprichos de grávida, dizia ela, com aquele sorriso que não alcançava os olhos. Pequenas ordens, colocadas como quem dá conserto, vinham envoltas em condescendência. A cunhada, Laura, tinha um jeito assumido de quem pertence ao centro das atenções. O apartamento se encheu de seus pertences assim que ela veio nos visitar. Lenços, joias, conversas sobre festas caras. Quando minha barriga começou a aparecer, seus comentários eram rápidos, meio em tom de brincadeira, meio em espinho. Cuidado para não parecer pesada demais, todo mundo percebe. Eram observações que, para ela, passavam como graça. Para mim, acumulavam-se em pequenas pedras na mochila que carregava. Entre as rotinas domésticas, havia mandatos sutis. Certa vez, logo depois de um exame importante, fui avisada por Dona Isabel que naquela noite não era hora de frescuras e que eu deveria preparar a sobremesa. Como se minhas consultas tivessem menos valor que a ordem de servir. Pedi um tempo, expliquei que estava cansada, que o médico recomendara descanso, mas ouvi que minha reclamação soava dramática. A dúvida começou a crescer. Eu estava pedindo demais por querer repouso? A voz que duvida de si mesma se instala devagar, e logo as desculpas alheias atuam como argumento contra o próprio corpo.
Planejar o quarto do bebê virou uma tarefa atravessada por pequenos constrangimentos. Eu escolhia cores suaves, almofadas simples, e recebia olhares medidores como se gastasse demais. Quando mostrei os bilhetes das aulas de pré-natal, houve um comentário leve sobre prioridades. Será que não podíamos economizar em certas coisas? A economia, ali, era um escudo que mascarava um julgamento maior, o de que eu não merecia mimos. Apesar disso, havia momentos de ternura. Meu marido, no começo, trazia folhinhas de espinafre que eu gostava e se mostrava afetuoso nas consultas. Em outros instantes, porém, ele parecia ausente, mais inclinado a aceitar a versão que a família apresentava do que a ouvir minhas queixas. Havia uma simpatia sua por manter a paz que, aos poucos, se alinhava com os interesses alheios em vez de me proteger. Essa ambivalência se insinuava como carne entre os dedos. Não era hostilidade aberta, mas conivência silenciosa. Os pequenos episódios foram se enfileirando, uma tarefa doméstica que eu fazia sozinha enquanto todos conversavam, comentários sobre minha sensibilidade à dor, convites que sumiam quando eu os mencionava, a exigência de que fizesse parte de rituais de casa mesmo quando me sentia cansada. Cada gesto isolado parecia trivial. Juntos, contudo, desenhavam um padrão. Eu devia me ajustar, ceder, acomodar meus desejos para que a harmonia, visível, polida e estimada por eles, permanecesse intacta. Na véspera do jantar que mudaria tudo, montei a lista do que faltava no mercado e risquei com calma os itens pensando no bebê. Comprei maçãs, canela e manteiga, porque a ideia de um bolo caseiro parecia consolo. Havia esperança em pequenos gestos, e eu queria oferecer isso como um sinal de afeto. Não imaginei que aquilo poderia ser usado mais tarde como prova contra mim, que a mesma sobremesa que eu planejava com carinho se transformaria em arma de humilhação. À mesa, a casa brilhava, convidativa. Por trás daquela luz, as tensões se acumulavam, e o jantar revelou o caráter de cada um. E naquela noite, entre garfos e risadas forçadas, eu percebi que pequenas crueldades podiam explodir em algo irreversível para sempre mudar nossas vidas. Fim que a mesa estava posta como se nada pudesse quebrar aquele momento. Toalha branca, velas acesas, o brilho falso de uma família que se orgulha de suas aparências. Eu tentava respirar devagar. A barriga pesada me lembrava a cada movimento que havia uma vida ali dentro, e eu queria que tudo fosse calmo. Queria que o marido sentasse ao meu lado e segurasse minha mão. Queria que minha sogra, por um segundo, esquecesse as críticas e sorrisse com sinceridade. Mas Dona Isabel tinha outros planos. Enquanto eu pegava as maçãs para a sobremesa, ela me olhou como quem avalia um projeto mal feito. Pare de fingir essa delicadeza, menina, disse, em voz alta, para que todos ouvissem. Em vez de ficar de frescura, façam torta de maçã agora. Todo mundo quer sobremesa. A frase caiu na sala como gelo. Um pedido dito como ordem. Eu tentei explicar que tinha acabado de voltar da consulta, que o médico recomendara repouso, que talvez devêssemos comprar algo pronto. Ela apenas arqueou uma sobrancelha, o sorriso afiado. Sempre acha que tudo precisa ser especial para você. Faça a torta. Ou quer que eu chame alguém que faça. A sala silenciou, e eu senti o calor subir ao rosto. Não era só a vergonha de ser humilhada na frente da família. Era a sensação de que minhas escolhas, meu corpo, meus planos, tudo podia ser decidido por uma mulher que via nas tradições um pretexto para dominar. Laura, minha cunhada, segurava um copo de vinho com aquela expressão de quem se diverte com a desgraça alheia. Havia sempre algo calculado no olhar dela, um brilho de posse. Fiz o que pedi. Peguei as maçãs, lavei as mãos e respirei fundo. Enquanto cortava, tentei transformar a humilhação em foco. Fatiei fino, reguei com canela, lembrando-me das aulas de cozinha que fiz com carinho. Cozinhar era um refúgio. Naquela noite, precisava ser mais que isso. Mas a faísca que incendiou a noite foi outra. No meio da preparação, Laura se levantou, caminhou até a estante e pegou uma caixinha pequena, um estojo de veludo que eu nunca tinha visto ali. Ela segurou o brilho do metal e sorriu para a mesa. Onde está o meu bracelete? Perguntou, casualmente, como se o mundo girasse em torno de suas joias. Todos os olhares se dirigiram ao estojo. Minha respiração travou. Eu sabia daquele bracelete. Era caro. Ela sempre ostentara peças caras. Vi a cunhada abrir o estojo e, com uma teatralidade calculada, fingiu surpresa. Oh, espera, parecia que tinha sumido. A voz dela era doce, mas tinha pontas afiadas. Quem viu? Quem mexeu nas minhas coisas? Dona Isabel inclinou a cabeça, os olhos se estreitando. Meu marido ficou pálido, os dedos sobre o copo tremendo.
Eu senti o chão escorregar. Talvez alguém a pegou por engano, disse eu, com a voz que ainda tentava controlar o tremor. Eu não toquei nas suas coisas, Laura. Eu estava na cozinha cortando as maçãs. Laura deu um passo curto, aproximando-se como se o que viesse a dizer fosse veneno. Em voz baixa, quase um sussurro, ela inclinou-se para o meu marido e falou. As palavras foram como lâminas finas. Eu não ouvi tudo. Não queria ouvir. Mas reconheci o tom, a narrativa armada que procura uma culpa. Ele olhou para mim com aquela rapidez de quem vê uma cena pela primeira vez, mas cuja mente já havia sido preparada para aceitar a pior versão. Havia na expressão dele uma mistura de incredulidade e uma decisão que nem sequer me consultou. Você. Começou, a voz cortando. Como pôde? Antes que eu pudesse responder, ele se levantou. A incredulidade dele virou acusação. A mesa virou palco, e eu, a personagem desacreditada. Tentei falar, explicar, chorar por justiça, mas a sala se encheu de vozes que falavam por mim. Estou cansada dessas histórias, disse meu sogro, como quem dá veredito. Aqui não há lugar para mentiras. Meu marido pegou meu braço com força. Não era o toque carinhoso de antes, era uma apreensão brusca, autoritária. A palma dele ardia contra minha pele. Quis puxar a mão, resistir, mas a presença dele ao meu lado fez com que todos se afastassem, como se eu fosse contagiosa. Vamos, disse ele, frio. Você vai com a gente. Agora. A palavra agora não soava como convite. Soava como sentença. Fui arrastada até o carro, os olhos de todos gravando a cena como se fosse algo que precisassem recordar. Na pressa, mal percebi que a água no meu corpo começou a ceder. Um estalo interno, e então a sensação úmida entre as pernas. Senti a surpresa e o pânico ao mesmo tempo. Gritei. Pedi que parasse. Mas a palavra de ordem era outra. O tempo para argumentar havia acabado. Sai do carro. Ele gritou, a voz dominada por uma fúria que não preciso de você agora. A porta bateu com violência. O motor roncou. E eu, no meio da noite, com a barriga revirada de dor, fiquei só. As contrações vinham agora sem piedade, uma após a outra, puxando o ar do meu corpo como se alguém apertasse um nó no meu peito. Olhei para o carro que já não estava mais em silêncio, apenas o eco do motor se afastando, e senti uma raiva fria subir pela espinha. Como ele pôde me deixar ali? Como alguém que jurou me proteger poderia me abandonar na hora mais vulnerável da minha vida? A primeira onda de dor me dobrou ao meio. Apoiei as mãos nos joelhos e respirei contando. 1, 2, 3. Tentei lembrar o que o cenário das aulas de pré-natal dizia. Respirar, empurrar, relaxar onde dava. Mas entre uma respiração e outra vinha a segunda contração, mais forte, e eu percebia que o tempo não era meu aliado. A água continuava a escorrer, quente e constrangedora, um lembrete cruel de que havia pouco tempo. O telefone vibrou no bolso como um Requiem. Tentei alcançar, as mãos tremendo, e vi no visor que eram várias chamadas perdidas, do meu marido, de números desconhecidos. Liguei para o 192 com o dedo que mal obedecia. A voz do atendente foi clara e rápida, pedindo meu endereço, descrevendo sintomas, perguntando se havia sangramento, se eu podia andar. Respondi entre gemidos. Ele disse para ficar onde eu estava e que uma ambulância vinha a caminho. A palavra ambulância soou como um farol. Esperar doía. Enquanto contava, olhei ao redor procurando algo que me desse estabilidade. Um galho, a borda do acostamento, o capô do carro ainda quente como uma ilha. A noite parecia longa, e as estrelas calculavam distância sem me incluir. Um carro passou e depois outro. Ninguém parava. Senti o desprezo do mundo, a pressa alheia que negociava minha dor por uma rotatória. Quando a terceira onda veio, quase desmaiei de dor. O bom senso e o medo me empurraram para o acostamento, onde me sentei, contra o frio do guarda-reio, tentando não escorregar. Todas as memórias passaram em um sopro, os nomes escolhidos, o primeiro choro no ultrassom, a promessa de morar de portas abertas. E a pergunta, insistente, como chegar até a sala de parto sem me desfazer no caminho? Não quero ser a heroína de ninguém, pensei. Quero apenas sobreviver até o médico. Mas a sobrevivência naquele instante exigia ação. Levantei-me, tropeçando, e comecei a andar devagarinho em direção à luz mais próxima. Uma casa com uma lâmpada acesa no poste. Cada passo era negociado com a dor. Senti olhares das janelas. Ouvi portas que se fechavam quando alguém percebia a figura cambaleante. Por um momento, a desesperança quis me paralisar. Então,
Um farol se aproximou devagar e freou. Um homem esticou a cabeça pela janela do carro e perguntou se eu estava bem. A minha voz saiu fina, mas firme. Estou em trabalho de parto. Minha bolsa rompeu. Preciso de ajuda. O homem não hesitou. Correu até mim. Pegou o telefone e fez a ligação. Cobriu-me com o casaco que tinha no banco de trás e ficou ao meu lado, segurando minha mão entre uma contração e outra, falando palavras simples que me ancoravam. Fica calma, já chamamos a ambulância, você está segura. 1 minuto depois, sirenes cortaram a noite e a luz vermelha piscou na estrada. Os paramédicos desceram com rapidez, perguntando tudo, me encaixando em palavras de ordem. Oxigênio, posição lateral, manter a calma. Subi na maca com a ajuda deles. Cada movimento calculado para não provocar mais dor que o necessário. No braço, me puseram um monitor, e os batimentos do bebê se transformaram em um tempo de percussionista que me deu foco. Não era o fim ali, era um caminho. No trajeto até o hospital, cada solavanco da ambulância parecia um ensaio de resistência. Os paramédicos falavam em voz calma, encorajando, descrevendo o que fariam. Você está indo bem, disseram. E eu, que outrora me sentira traída e sozinha, permiti que a mão daquele homem estranho segurasse a minha. Havia, naquele toque simples, humanidade. Havia também vergonha, por ter que depender da bondade alheia quando o próprio parceiro havia falhado. No pronto-socorro, fui recebida por um turbilhão ordenado de profissionais que me colocaram em um quarto iluminado demais, mas seguro. Puseram uma linha, checaram o bebê, conversaram entre si com a objetividade de quem vê raramente o inesperado. A dor não sumiu de imediato, mas a sensação de estar em mãos experientes trouxe uma paz afiada. Enquanto me deitavam na maca, ouvi o telefone do hospital tocar. E, por um segundo, desejei que fosse meu marido trazendo uma desculpa, um pedido, qualquer coisa. Não era. Deitada, com a respiração ensinada a voltar ao curso, senti a mistura de alívio e raiva. Alívio por estar finalmente protegida. Raiva porque alguém que prometera amor havia me abandonado. O relógio na parede marcou a passagem do tempo de forma ritual. Minutos que eram segundos, segundos que viravam horas de expectativa. O bebê estava bem, disseram-me. Havia profissionais que cuidavam do meu corpo e do meu filho. E ali, no meio daquela luz fria, percebi que a linha entre desamparo e socorro às vezes é a presença de estranhos com boa vontade. Enquanto isso, do outro lado, ele ainda estava longe, alheio ao turbilhão que provocara. Eu respirava, contando. Cada contração me lembrava que, apesar da traição, eu era forte o suficiente para dar à luz. E aquela força, nascida da necessidade, seria a primeira lição que eu daria ao meu filho. Ele saiu dirigindo como quem foge de uma culpa que ainda não sabe carregar. No começo a pressa era fuga, mãos no volante, pensamento raso, lembranças diluídas como chuva no para-brisa. Achou que bastaria um tempo, uma noite fora para esfriar os ânimos, para ouvir palavras de razão nas conversas na cozinha, e talvez, no dia seguinte, tudo voltaria a ser como antes. Não percebeu que cada quilômetro também levava algo dele. A facilidade de acreditar em versões convenientes, a ausência de perguntas dolorosas. O retorno começou com um aviso que ele preferiu ignorar. No painel do carro, várias notificações piscavam, nomes conhecidos e números desconhecidos implorando por atenção. Teclou uma resposta automática, estou a caminho, como se a pressa de apagar o problema pudesse consertar o passado. Foi só ao dobrar a curva que as luzes azuis surgiram no horizonte, um brilho frenético que se aproximava e que, por um instante, ele confundiu com um sinal qualquer. Então a sirene cruzou o ar e tudo mudou de tom. O tráfego parou. Pessoas saíram às portas, olhos voltados para a rua. Alguém gritou algo indistinto, outra voz repetiu ambulância, e a palavra caiu sobre ele como pedra. O coração apertou com um medo novo, que não vinha só da possibilidade de ser descoberto, mas do reconhecimento de que havia cruzado um limite real. Ele pisou no freio. A cidade, que até então era cenário indiferente, virou plateia. No telefone, mensagens se acumulavam com trilhas que iam do óbvio ao cruel. Viu luzes perto da sua casa? Ambulância na rua da sua mãe. Sua mulher foi levada. Via um número que insistia. A cunhada, uma digital quase provocativa. Ele não atendeu. Em vez disso, procurou desesperado o endereço do hospital no navegador. As mãos trêmulas como se fosse outra a dirigir. Cada quilômetro era um furo no peito. Havia, pela primeira vez, espaço para uma pergunta que não tolerava resposta fácil. O que eu fiz? Enquanto isso, nos arredores da casa, os vizinhos já falavam baixo entre si. Uma senhora do segundo andar segurava o telefone com a tela brilhando.
Um jovem na esquina comentava com o vizinho do portão. Em tempos de celular, um rumor vira evidência. Uma gravação amadora, alguém na calçada que filmou o carro indo embora, circulava em grupos de mensagem, e a legenda era direta demais. Ela saiu pela porta, ele foi embora. Acabou mal. Quando o carro dele passou, alguns rostos se voltaram e o silêncio que encontrou foi quase um veredito. Ele estacionou em frente à casa como quem hesita antes de entrar num tribunal. O portão estava aberto, o jardim intacto, mas havia um buraco invisível na normalidade. A sensação de que o que era íntimo agora era público. Um policial conversava em tom firme com a sogra, enquanto outra viatura deixava o local com luzes apagadas. Ao vê-lo, a mãe dele fez um gesto que não escondia surpresa e um pingo de culpa. O olhar dela, que antes medira o mundo com segurança, agora procurava uma saída. "Cadê ela?" perguntou ele, tentando controlar a voz que tremia. A pergunta saiu sem convicção, uma tentativa de recuperar a narrativa. Recebeu olhares que antes serviam para apoiar e que agora lhe pesavam como acusações. Um vizinho apontou para o celular e mostrou a tela. Fotos tiradas por alguém da ambulância, o contorno dela sendo colocado na maca, o código do hospital. A operação da verdade nas redes e nas ruas foi mais rápida do que ele poderia imaginar. O ar, que até então contivera pressa, agora parecia denso como chumbo. Cada detalhe lhe dava nova informação. O casaco dela esquecido no capô do carro, o rastro de chuva que marcava o ponto onde ela havia ficado, a marca de barro que ele, em sua pressa, nem notara. E as palavras, ela estava em trabalho de parto, repetiam-se como martelo. A incredulidade que antes o protegia foi sendo corroída por imagens que não se encaixavam no roteiro que ele havia aceitado. Não havia cena de teatro, não havia encenação. Havia vida ali, frágil e urgente. Quando alguém disse o nome do hospital, ele sentiu o chão ceder. As ligações não atendidas, as mensagens ignoradas, as desculpas que começavam a soar vazias, tudo colidiu num instante. Olhou para janelas onde, por semanas, vira sorrisos condescendentes, e pela primeira vez viu reflexos de desaprovação. Sentiu os olhares se transformarem de curiosos em severos. O carro em que havia partido parecia pequeno diante da montanha de responsabilidade que retornará com ele. No corpo, o frio tomou o lugar da raiva. Parou no meio da calçada, como se a cidade exigisse que ele escolhesse uma face. A do homem que havia sido cúmplice, ou a do homem que optaria por enfrentar a verdade. Abriu a boca para falar, mas as palavras falharam. Em volta, um murmúrio crescente. Dentro, um silêncio que o congelou. E ali, na calçada onde tudo começara com um gesto impensado, ele entendeu que aquilo não seria só uma noite difícil, seria um ponto de virada. Congelou. Fim que quando entrei na sala da casa deles, não havia gritos nem música alta. Havia um silêncio desconfiado, como um copo pronto para quebrar. Minha advogada veio comigo, passos firmes. Ao lado dela, a enfermeira que me acompanhará no hospital segurava um envelope fechado. Atrás, alguns vizinhos que testemunharam a cena na rua se acomodaram discretamente, prontos para confirmar o que viram. Queria que tudo fosse direto, sem espetáculo, só fatos. Coloquei sobre a mesa a pequena pulseira de papel ainda presa ao meu pulso no hospital, com o nome do bebê e o código do leito. Era frágil, feita de papel plástico, mas tinha mais autoridade do que 1000 palavras. A enfermeira explicou o formato. Pulseira de identificação de maternidade. Emitida na admissão. O registro mostra a hora de entrada e procedimentos. Ela abriu o envelope e mostrou cópias do prontuário com carimbos, a hora da chegada e o registro de atendimento. As datas e horários batiam com o que eu lembrava. A hora em que fui socorrida, os procedimentos realizados, a confirmação de trabalho de parto. Um documento simples, mas infalível. Laura tentou interromper, com a boca formando palavras de negação, mas a advogada pediu calma. Em vez de gritos, eu queria provas. Pedi que a enfermeira mostrasse também as fotos do hospital, fotos rotineiras para documentação, imagens do meu rosto ainda tomado pela dor, a maca, os paramédicos ao lado. Ver minha imagem ali, antes tão íntima, agora formalizada em arquivo médico, parecia colocar uma lente de verdade sobre tudo. Então visionamos outro arquivo, o vídeo da câmera da rua, entregue por um vizinho que o gravara no celular. A imagem tremida mostrava o carro todo, a aceleração, a curva. Em seguida, um corte, o carro indo embora e, pouco depois, a figura cambaleante perto do acostamento, alguém parando com faróis e avançando. Era o registro da sequência como aconteceu, de encenação, nada de variedades. A sala ficou mais pesada. Alguns sussurraram, é ela mesmo.
Mas havia ainda a questão do bracelete. Laura gritava que aquilo fora roubado, que eu tinha mexido nas coisas dela. Eu não queria que aquele objeto se transformasse em mais uma arma contra mim. Foi por isso que pedi que o zelador do prédio mostrasse as imagens internas do corredor, câmeras que registram entradas e saídas do apartamento naquela noite. O zelador, com o celular na mão, reproduziu o arquivo. Lá estava Laura, entrando no quarto, abrindo uma gaveta e, por um segundo, curiosamente, mexendo nos objetos antes que a família se reunisse para o jantar. Não era uma cena perfeita, mas era suficiente para levantar suspeitas fundadas. Enquanto o vídeo rodava, as explicações de Laura ficavam murchas. Ela tentou argumentar que havia esquecido onde deixará o bracelete, que talvez eu tivesse pego por engano. A advogada então apresentou outra peça, uma foto do bracelete no pulso de Laura tirada alguns dias antes, sem qualquer marca de uso anormal. E, em seguida, uma foto tirada por um vizinho na vizinhança quando a família entrou em casa após o jantar, mostrando o bracelete em cima de uma penteadeira. Houve uma pausa. Os olhares se cruzaram. Pedi que uma testemunha do bairro, a senhora que havia me visto ali na estrada, contasse o que ouvirá no grupo do condomínio. Alguém mencionara ter visto o carro partir em alta velocidade, e outra pessoa relatar a chegada da ambulância. A mulher falou com voz firme, descrevendo as luzes, a pressa, o momento em que chamou ajuda. A confiança nos relatos de várias pessoas deu peso aos documentos médicos. A verdade, quando se acumula em formas distintas, vídeo, papel e voz, torna-se difícil de negar. Minha mãe-sogra tentou respirar fundo e, por instinto, buscou a defesa da família, mas as palavras saíam sem vigor. Meu marido recuou alguns passos como se tivesse sido atingido por um vento frio. A expressão no rosto dele mudou do espanto para um constrangimento pesado. Aquele tipo de silêncio que anuncia culpa. Num instante que parecia em câmera lenta, a advogada recolheu os papéis, olhou para cada um ali e disse apenas: temos provas incontestáveis de que ela foi atendida. Temos imagens e testemunhas que confirmam a sequência de abandono. A frase não pedia julgamento. Ela expunha um fato. O som do meu próprio coração, que eu achará encapsulado na noite da estrada, parecia agora ecoar entre as paredes. Batidas ritmadas, firmes. Eu percebi então que não precisava de gritos para desmontar a mentira. Precisava de persistência, de documentos, de vozes que não se calassem. Os convidados, antes atentos às taças e ao próprio alarde, agora olhavam com outra intensidade. Alguns desviaram o olhar. Outros buscavam apoio nos celulares, como se quisessem registrar um instante decisivo. Minha respiração desacelerou. Não era o final dramático que eu imaginara. Era uma derrota sistemática da falsidade, uma vitória construída sobre provas. Quando levantei e recolhi a pulseira do hospital, senti uma estranheza paradoxal. O objeto que confirmara minha versão era pequeno, frágil, e ainda assim mais pesado que qualquer palavra. Coloquei-o no bolso e, com calma, disse a todos o que já sabia no íntimo. Podem negar o quanto quiserem. A verdade está aqui. Quando saí daquela sala com os documentos e as testemunhas, percebi que a verdade tinha um peso novo. No dia seguinte registrei um boletim de ocorrência e relatei tudo ao delegado. Contar cada detalhe foi doloroso, mas preciso. Anotar horários, nomes, o socorro que recebi. Pedi medidas protetivas para garantir que, enquanto o processo avançasse, eu não fosse exposta a novas aproximações ou intimidações. Não era vingança, era segurança. Meu advogado também ajuizou pedidos civis para responsabilização por abandono e por exposição ao risco na gravidez. Abrir ações foi uma escolha consciente, não buscava humilhar, buscava que fatos tivessem consequência legal, que os registros servissem para prevenir que outra mulher passasse pelo mesmo. Entender que o conflito podia ser trazido ao crivo da lei me deu uma sensação de controle que as entrevistas e as angústias não haviam proporcionado. A reação da família foi imediata. Houve tentativas de negociação às escondidas, telefonemas com pedidos de sigilo, e também declarações públicas de choque e arrependimento. Parte do círculo social se afastou, e visitas que antes eram rotineiras diminuíram. A casa da sogra, um palco de pequenas crueldades, passou a ser mirada com pena por alguns e reprovação por outros. Não celebrei esse desgaste social. Apenas observei que as máscaras caem quando a verdade se torna incontornável. Para ele, as consequências vieram de diferentes frentes. Foi convocado pela delegacia a prestar depoimento, teve de responder em juízo por omissão de socorro e por exposição de pessoa em condição de vulnerabilidade, além das medidas cíveis que tramitavam. Em audiências, seus defensores tentaram relativizar os fatos, mas as provas eram contundentes: registros médicos, imagens, testemunhos. O processo não foi fácil.
Eu revivi a cena diversas vezes, e cada relato exigiu coragem. Mas ver que a máquina judicial se movia deu um alívio prático e simbólico. Quando nos vimos em sessões presenciais, optei por manter a compostura. Falei com voz firme e clara sobre o que havia sentido: a traição, o medo, a dor de correr sozinha rumo ao parto. Não buscava vingança retumbante, pedia reconhecimento e responsabilidade. Expliquei que havia sido abandonada num momento de extrema fragilidade e que isso tinha consequências práticas e morais. Ele tentou justificar, pediu perdão, disse que procuraria ajuda. Ouvi, mas deixei apresentados meus limites. Decidi que qualquer contato futuro exigiria tramitação formal. Combinei com meu advogado que comunicações diretas não seriam permitidas. Qualquer conversa deveria passar por canais legais, em horários determinados, com registros. Esta postura não era sinal de crueldade, era cuidado comigo e com a criança. Empoderamento também é tornar-se previsível para si mesma. Regras que protegem o corpo e a mente. A comunidade reagiu. Algumas pessoas, antes cúmplices da rotina da família, tornaram-se fontes de apoio, outras distanciaram-se. A sogra sofreu isolamento social em razão das escolhas que fez para manter a aparência. A cunhada encarou perguntas dos vizinhos e colegas de trabalho. Essas consequências sociais não substituem responsabilização legal, mas demonstram que atitudes têm custos tangíveis. No plano pessoal, procurei terapia e apoio para reconstruir limites. Acompanhada de profissionais, fui capaz de transformar o processo em aprendizagem, reconhecer gatilhos, estabelecer fronteiras, aceitar que perdoar não significa reatar. Minha prioridade tornou-se a segurança física e emocional do meu filho e a minha própria autonomia. Aprendi que a justiça formal tem um papel importante, mas a recuperação diária é feita de pequenas decisões que protegem. Quando o processo teve desdobramentos práticos, medidas cautelares, ordens de afastamento e a previsão de audiência, senti que um ciclo se fechava. Não porque quisesse retaliação, mas porque entender que atos têm consequência deu um sentido de ordem ao caos. A responsabilidade legal não apagou a dor, porém ofereceu uma base para seguir adiante. No fim, a verdadeira mudança foi minha. Escolhi não permitir que o medo definisse meus próximos passos. Defini limites claros, recorri a profissionais, e construí uma rotina segura para nossa família. Essa postura firme tornou-se, para mim, a prova real de que a violência pode ser enfrentada com lei, apoio e, acima de tudo, com decisões que preservam a vida. Hoje sigo em frente com coragem renovada, sabendo que minha prioridade é proteger e construir um futuro digno para nós. Quando finalmente tive meu bebê nos braços, tudo ao redor pareceu silenciar. O choro dele encheu o quarto de hospital como uma promessa de recomeço. O medo, a dor e a solidão daquela noite ainda estavam gravados em mim, mas, ao olhar para o rostinho pequeno e frágil que agora dependia de mim, compreendi que não havia espaço para mais mentiras ou correntes invisíveis que me prendessem. A recuperação foi lenta, cheia de cicatrizes físicas e emocionais. Mas cada passo que dei, cada limite que estabeleci, me mostrou que eu não estava apenas renascendo como mãe, mas também como mulher. Decidi não permitir mais que a casa, a família dele ou os julgamentos ditassem meu valor. A maternidade me deu uma clareza que antes eu não tinha. Eu era suficiente, eu era capaz, eu era livre. No campo prático, os papéis legais foram claros. Registros médicos, documentos e testemunhas asseguraram minha versão. O que antes era dúvida virou certeza. A confiança destruída não podia ser reconstruída, e por isso tracei um caminho de separação. Busquei apoio em grupos de mulheres que haviam passado por situações semelhantes, e encontrei ali não só acolhimento, mas também força coletiva. Hoje, vivo com meu filho em um espaço pequeno, mas cheio de paz. Cada risada dele é uma vitória, cada conquista diária prova de que, apesar do abandono, eu escolhi seguir em frente. Transformei minha dor em missão, falar sobre a importância de apoio, de limites, de não se calar diante da injustiça. Se você está me ouvindo agora, talvez já tenha passado por um momento em que alguém te deixou quando você mais precisava. E eu quero te dizer, você também é capaz de se reconstruir. O silêncio da dor não define seu futuro. O que define é a sua coragem de se levantar e seguir. No fim, não sou apenas a mulher que foi traída ou a esposa que foi deixada. Eu sou a mãe que sobreviveu, a mulher que renasceu, e a vida que nasceu comigo.